tempo antigo da floresta aparece em forma de árvore. É em direção ao céu que crescem as imensas castanheiras do Brasil e as palmeiras de Babaçu, cujos frutos são fonte de renda de sabores únicos, símbolo da cultura e de inspiração para a ciência. A concepção desse projeto partiu do desejo da gente expandir as possibilidades de uso de algumas matérias-primas do bioma amazônico. Quando a gente pensa na cadeia produtiva de alimentos, essa expansão e essa versatilidade dos ingredientes que vão ser utilizados em formulações tem uma importância muito grande e passa pelo desenvolvimento de tecnologias e de processos que vão transformar, melhorar e também modificar, de alguma forma, as características tecnológicas, as características funcionais e aspectos nutritivos ligados a essas matérias-primas. O nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa que eu coordeno, ele tem como missão primária, estudar processos bioquímicos que despertem esse interesse para novas perspectivas relacionadas aos alimentos e que, ao mesmo tempo, sejam compatíveis com práticas do desenvolvimento sustentável. Então, o objetivo da gente nesse projeto foi estudar a fermentação, que é um processo bioquímico complexo, mas que já é muito utilizado na indústria de alimentos, como base para a transformação, para a modificação das farinhas de castanha do Brasil e de Babaçu, esses insumos do bioma amazônico que foram utilizados como substrato para o desenvolvimento desses ingredientes. Então, a primeira etapa do nosso projeto foi a fermentação e nós utilizamos a levedura Saccharomyces cerevisiae, que é um micro-organismo que tem efeito probiótico já bastante conhecido. Então, depois da fermentação, nós avaliamos tanto as farinhas quanto os produtos fermentados em relação a diversas bioatividades, as propriedades tecnofuncionais e também fizemos a composição centesimal dessas farinhas. Então nós vimos, por exemplo, que a fermentação é muito interessante para aumentar o conteúdo de proteína dessas farinhas. Por quê? Esse conteúdo é aumentado devido ao crescimento da biomassa do micro-organismo, que é rico em proteínas. E a gente viu também que essas farinhas, tanto as não fermentadas quanto os produtos fermentados, têm um excelente potencial antioxidante, principalmente a farinha de Babaçu, porque ela é rica em compostos fenólicos que têm essa atividade de eliminação de radicais livres e espécies antioxidantes que causam efeitos deletérios no nosso organismo. E nós vimos também que essas farinhas têm uma capacidade de inibir algumas enzimas que estão envolvidas na digestão de carboidratos, fazendo com que a quantidade de açúcar que é liberada após as refeições seja menor também. Em relação às características tecnofuncionais, nós observamos que essas farinhas têm uma excelente capacidade de formação de gel, de absorção de água e óleo e também de formação de emulsão. E aí, como nós pensamos na próxima etapa do projeto, que foi o desenvolvimento dos produtos análogos, essas características têm uma importância muito grande. Por exemplo, uma farinha que tem a facilidade de formar gel vai impactar na textura do produto final, vai fazer com que ele seja mais bem estruturado. Uma farinha que tem uma boa capacidade de absorção de água vai fazer com que o produto fique mais macio, mais suculento, que é uma das principais características de aceitação do consumidor. E também, se ela tem uma facilidade de formar emulsão, isso faz com que a gordura fique espalhada de forma homogênea no produto final e isso também impacta na textura, na maciez. Então é muito importante que a gente use, para formular esses produtos, os insumos que tenham essas propriedades tecnofuncionais, porque isso vai impactar de maneira direta a qualidade final do produto e também a aceitação por parte do consumidor. Além da pesquisa em si, é importante a gente destacar também o financiamento fornecido, concedido pelo DFI no programa Biomas. Então, esse financiamento de forma específica, ele permitiu um avanço muito grande do nosso grupo de pesquisa. A gente está numa área de bioquímica que trabalha com ciência de base, com aspectos tecnológicos e associando esses dois tipos de conhecimento, com certeza a nossa forma de fazer pesquisa foi diferente e a gente avançou muito como grupo. Então, pensando na continuidade do projeto, o foco seria aprimorar os processos fermentativos para melhorar a qualidade sensorial dos produtos fermentados. E conforme a gente ia executando várias ideias de possíveis aplicações
desses produtos fermentados foram surgindo, principalmente em produtos que estejam alinhados já com os processos fermentativos, como por exemplo, bebidas plant-based fermentadas. Então os resultados desse projeto são muito interessantes, principalmente quando a gente se lembra da importância do babaçu e da castanha para as comunidades locais. Esses insumos representam não só uma fonte de sustento para essas comunidades, mas também fazem parte da identidade e da cultura local. A perenidade desse tipo de financiamento com certeza é o caminho que a gente tem, para construir uma cadeia produtiva de alimentos mais sustentável. Valorizar a natureza, os saberes brasileiros e agir de forma sustentável no fomento e desenvolvimento de proteínas alternativas é o que move a produção de conhecimento e as pesquisas do GFI. Acreditamos que é possível combinar os conhecimentos tradicionais e científicos para criar novos sabores, respeitar os produtos da floresta e fortalecer as comunidades da região amazônica. Você pode fazer parte de um sistema alimentar justo, seguro e sustentável.